Pronto. Tiago corria pela estrada molhada, o coração a bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Nunca pensara que a noite em que o pai lhe gritara: "Se fores assim, não és filho meu", terminaria com ele a arrastar um homem inconsciente para longe de um carro em chamas na A1. A mochila pesada batia-lhe nas costas, as lágrimas misturavam-se com a chuva fina que caía sobre as colinas verdes escuras entre Gaia e Porto. Tinha 17 anos, um segredo que pesava mais que qualquer mochila e uma família que preferia fingir que o problema não existia. A discussão começara à mesa do jantar, como sempre. O pai, operário na fábrica de automóveis, regressara cansado e vira o telemóvel de Tiago aberto numa conversa com o rapaz da escola. "Quem é este? Por que falas com ele assim?" A mãe baixara os olhos para o prato de bacalhau, o irmão mais novo fingira estar concentrado no ecrã do tablet. Tiago sentira o nó na garganta crescer até explodir. "Sou gay, pai. Sempre fui." O silêncio que se seguiu fora pior que qualquer grito. Depois vieram as palavras duras, a porta batida, a mãe a chorar baixinho na cozinha. Ele não aguentara mais. Agarrara na mochila com roupa, o pouco dinheiro que tinha saíra para a noite fria de outubro sem plano nenhum. Caminhara horas pela berma, os faróis dos carros a passarem como fantasmas. Pensava em tudo e em nada, nas noites em que chorara sozinho no quarto, no rapaz da turma de matemática que lhe sorria de lado e nunca mais falara com ele depois de um rumor na escola, na igreja onde o padre falava de pecado aos domingos. De repente, luzes vermelhas à frente. Um carro capotado contra a barreira de proteção, fumo a sair do motor, o cheiro a gasolina no ar. Tiago parou, o instinto falou mais alto que o medo. Correu. Dentro do carro, um homem de cerca de 30 anos preso pelo cinto, a cabeça a sangrar, gemendo. As chamas começavam a lamber o capô. Tiago puxou a porta com toda a força, queimou a mão no metal quente, mas conseguiu abrir. Desatou o cinto, arrastou o homem para fora, centímetro a centímetro, enquanto o fogo crescia. O desconhecido tossiu, murmurou qualquer coisa. Tiago tirou a camisola, pressionou o corte na cabeça dele, ligou para o 112 com os dedos a tremer. Acidente na A1, sentido Lisboa, há fogo, venham depressa. Os bombeiros chegaram minutos depois. Tiraram fotografias, fizeram perguntas. O homem salvou-se, chamava-se Miguel, trabalhava como coordenador de um grupo de apoio em Lisboa. Tiago foi levado para o Hospital de São João com uma queimadura na mão e cortes superficiais. Recusou-se a dar o número dos pais. "Não quero voltar para casa", disse simplesmente à enfermeira que insistia. No noticiário local da noite, uma repórter falava já do adolescente anónimo que arriscou a vida para salvar um condutor. Tiago, deitado na cama do hospital, olhava para o teto branco e sentia pela primeira vez em anos que talvez não estivesse completamente sozinho no mundo. Mas o telefone do hospital tocou. Era a polícia a dizer que os pais tinham dado queixa do desaparecimento. O amanhã seria complicado. A manhã seguinte trouxe o cheiro a desinfetante e a realidade dura. Tiago acordou com a mão enfaixada e a notícia de que Miguel estava estável na UCI. Um enfermeiro simpático trouxe-lhe pequeno almoço e um jornal onde a foto dele, desfocada, aparecia com a legenda: "Herói adolescente salva-vida em acidente na A1". O telemóvel que lhe emprestaram tocou. Era a mãe, voz embargada: "Filho, volta para casa, o pai arrepende-se." Tiago fechou os olhos. "Não posso, mãe. Não enquanto ele não aceitar quem eu sou." Desligou antes de ouvir mais. Ao fim da tarde, a porta do quarto abriu-se e entrou um grupo de 4 pessoas. Miguel, ainda com ligaduras na cabeça mas já consciente, vinha numa cadeira de rodas empurrada por uma mulher de cabelo curto e sorriso aberto. "Tu salvaste-me a vida, miúdo. Chamo-me Miguel e estas são as minhas amigas do Coletivo Arco, um grupo de apoio a jovens LGBT em Lisboa." Apresentou Sofia, psicóloga, Pedro, advogado voluntário, e Catarina, estudante de serviço social. Tinham vindo de comboio assim que souberam pela notícia. "Não tens para onde ir?", disse Miguel calmamente. "Temos um apartamento partilhado em Lisboa, um espaço seguro. Podes ficar connosco até decidires o que queres fazer. Sem pressão, sem julgamento." Tiago hesitou. A ideia de Lisboa parecia um sonho distante, mas a alternativa era voltar para Gaia e enfrentar o silêncio pesado da casa, as olhadelas dos vizinhos, o pai que provavelmente nunca diria as palavras certas. Aceitou. No dia seguinte, com alta médica, partiu com eles no comboio Alfa Pendular. Durante a viagem, Miguel contou a sua própria história: saíra de casa aos 19 anos, vivera na rua uns meses, até encontrar o coletivo. "A família de sangue nem sempre é a que nos protege", disse baixinho. Tiago olhou pela janela, as vinhas do Douro a passarem como manchas verdes. Pela primeira vez sentiu um calor no peito que não era medo. Chegaram a Lisboa ao fim da tarde. O apartamento em Arroios era pequeno,
colorido, cheio de pôsteres de arco-íris discretos e plantas. Havia um quarto livre com uma cama simples. Sofia preparou sopa de legumes e sentaram-se todos à mesa. Tiago falou pouco, mas ouviu muito, histórias de outros rapazes e raparigas que tinham passado pelo mesmo, de pais que mudaram, de pais que nunca mudaram, de escolhas que custavam mas valiam a pena. À noite, deitado na cama nova, ouviu o ruído distante do trânsito de Lisboa e pensou no irmão mais novo que deixara para trás. Dormiu sem pesadelos pela primeira vez em semanas. Os primeiros dias em Lisboa foram um turbilhão de sensações novas. Tiago matriculou-se provisoriamente numa escola pública perto do apartamento através de um programa de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade. O coletivo pagava as despesas básicas com donativos. Todas as terças à noite havia reunião de grupo, 10 jovens entre os 15 e os 25 anos sentados em círculo no centro comunitário de Arroios. Falavam de tudo, de famílias que cortavam contacto, de patrões que discriminavam, de amores que nasciam e morriam. Tiago ouvia, as mãos a tremer quando chegou a sua vez. Chamo-me Tiago, tenho 17 anos e sou gay. As palavras saíram baixas mas claras. Ninguém riu. Alguém aplaudiu baixinho. Conheceu Lucas nessa mesma noite. Lucas tinha 19 anos, cabelo castanho ondulado, olhos castanhos que sorriam antes da boca. Trabalhava como voluntário no centro, ajudava com os mais novos. Depois da reunião, ofereceram-se os dois para arrumar as cadeiras. Vieste de longe, disse Lucas. De Gaia. O acidente foi por causa disso que fugi. Conversaram até tarde. Lucas contou que os pais o tinham aceitado depois de muita terapia familiar, mas que ainda havia tios que não falavam com ele. Tiago sentiu-se compreendido pela primeira vez. A cidade fascinava-o, caminhava pelo Rocio, via o Tejo brilhante, entrava na livraria Bertrand só para sentir o cheiro dos livros. Mas o medo voltava à noite. O pai enviara mensagens pelo número que a polícia lhe dera, volta ou vamos buscar-te à força. A mãe mandava áudios a chorar. Um dia, um vizinho de Gaia reconheceu-o numa reportagem local e o vídeo viralizou. O herói gay de Gaia, diziam os títulos sensacionalistas. Tiago sentiu o pânico crescer. Sofia marcou uma sessão de terapia gratuita. Não estás sozinho, repetia ela. Temos advogados, temos rede. Lucas começou a aparecer mais. Levava Tiago a comer pastéis de nata na Belém, mostrava-lhe os miradouros ao pôr do sol. Não havia pressa, só conversas longas e olhares que duravam um segundo a mais. Tiago sentia o peito apertar de uma forma boa, assustadora. Pela primeira vez permitiu-se sonhar com um futuro onde não tivesse de esconder quem era. A atenção mediática cresceu. Uma estação de televisão quis entrevistar o adolescente que salvou uma vida e perdeu a família. Tiago recusou, mas o coletivo organizou uma conferência de imprensa pequena onde Miguel contou a história do salvamento e Tiago apenas disse: quero viver em paz. As redes sociais explodiram, mensagens de apoio de todo o país, mas também comentários cruéis. Pecado, falta de educação, o pai tem razão. Tiago lia tudo à noite, sozinho no quarto, e chorava em silêncio. A crise chegou num domingo. O pai e 2 tios apareceram no centro comunitário com um polícia. É menor, tem de voltar para casa. O advogado Pedro interveio calmamente, explicou os direitos, mostrou os documentos de tutela temporária que o coletivo conseguira através do Tribunal de Família. Tiago enfrentou o pai pela primeira vez desde aquela noite. Não volto enquanto não me aceitares como sou. O pai, rosto vermelho, gritou: tu escolheste isto. Depois saiu batendo a porta. Tiago ficou a tremer, mas não chorou. Lucas esperava-o lá fora. Abraçou sem dizer nada. Foi o primeiro abraço longo, quente, seguro. Nessa noite, no mirador da Senhora do Monte, Lucas pegou na mão de Tiago. Não tens de decidir tudo agora. Estamos aqui. O beijo foi tímido, quase um pedido de permissão. Tiago sentiu o mundo parar. Não era como nos filmes, era real, com gosto a pastel de nata e cheiro a cidade molhada. Voltaram para casa de mãos dadas, em silêncio feliz. Mas a pressão não parou. O irmão mais novo enviou uma mensagem. O pai diz que se não voltares, vai processar o grupo por rapto. Tiago sentiu o peso da escolha. Sacrificar a família de sangue ou perder a família que escolhera. Conversou horas com Sofia. O amor não é obrigação, é escolha diária, disse ela. Tiago começou a escrever uma carta para os pais, longa, honesta, sem acusações. Não enviou ainda. Queria estar seguro de si mesmo primeiro. O confronto decisivo aconteceu no Tribunal de Família de Lisboa, numa sala pequena e fria. O pai pedira a guarda urgente, alegando influência negativa e desvio de conduta.
Tiago sentou-se ao lado de Pedro, o advogado. Do outro lado, o pai, a mãe de olhos inchados, o irmão. O juiz ouviu todos. Miguel testemunhou: este rapaz salvou-me a vida. O coletivo apenas lhe deu um teto e respeito. Sofia apresentou relatórios psicológicos que mostravam o sofrimento de Tiago em casa. Lucas, como testemunha de caráter, falou com voz firme: Tiago encontrou aqui pessoas que o respeitam. Isso não é rapto, é salvação. Tiago teve de falar. Levantou-se, mãos suadas. Não fugi por causa do acidente. Fugi porque em casa eu não existia. Só existia o filho que o meu pai queria. O acidente mostrou-me que consigo ser útil, que consigo ser eu mesmo. Peço ao tribunal que me deixe ficar com o apoio do coletivo até aos 18 anos. O silêncio foi longo. A mãe chorou abertamente. O pai olhou para o chão pela primeira vez. O juiz decidiu tutela temporária ao coletivo, visitas supervisionadas se Tiago quisesse. Fora da sala, o pai não olhou para ele. A mãe abraçou-o rápido, sussurrou: amo-te, filho. Foi pouco, mas foi alguma coisa. Naquela noite o coletivo fez uma pequena festa. Havia bolo, música baixa, abraços. Tiago dançou desajeitado com Lucas, riu até doer a barriga. Pela primeira vez sentiu que o futuro não era uma ameaça, era uma possibilidade. Mas o sacrifício custava, sabia que o irmão mais novo cresceria ouvindo histórias diferentes sobre ele. Escreveu a carta aos pais naquela mesma noite e enviou-a: um dia talvez possamos falar sem medo. 6 meses depois, a primavera chegara a Lisboa com força. Tiago completara 18 anos, trabalhava meio período numa livraria do Chiado e terminara o secundário com boas notas. O coletivo tornara-se família, jantares de domingo, conselhos, brigas pequenas e reconciliações rápidas. Miguel tornara-se como um irmão mais velho. A mãe visitava uma vez por mês, sozinha. O pai ainda não conseguira dizer as palavras, mas enviara uma mensagem curta no aniversário: parabéns. Era um começo. Lucas e Tiago passeavam agora de mão dada pela Avenida da Liberdade sem olhar para trás. O primeiro, eu amo-te, fora dito numa noite de verão no Jardim da Estrela, com o cheiro a jasmim no ar. Não era perfeito, havia dias em que Tiago acordava com saudades da casa antiga, dias em que o medo voltava, mas aprendia a falar deles. Começara a ajudar nos workshops do coletivo, contando a sua história a outros rapazes que chegavam assustados. Não estás sozinho, dizia, e via nos olhos deles o mesmo brilho de esperança que ele tivera ao chegar. Num fim de tarde dourada em Cascais, Tiago e Lucas sentaram-se na areia, os pés na água fresca. Lucas apoiou a cabeça no ombro dele: lembras-te da noite do acidente? Tiago sorriu. Lembro-me de ter pensado que ia morrer sozinho. Hoje sei que nunca mais estarei sozinho. Beijaram-se devagar, o mar como testemunha. A vida não resolvera todos os problemas, mas Tiago aprendera a escolher-se a si mesmo. E tu, achas que a família escolhida pode ser mais verdadeira que a biológica quando a biológica rejeita? Verdadeiro ou falso?